Graças a Deus, pessoal. Tudo bem? Estávamos aí convidando, né, os nossos amigos. Olha aí a nossa convidada de hoje, pastora Márcia Moura. Né? Boa noite. Bem-vindo, Cidinha. Seja bem-vindo, mestre. Eu não estou vendo a senhora, pastora. Boa noite. Boa Tudo noite. bem? Eu não estou lhe vendo. Espera aí. Agora. Aí. Tudo bem? Boa noite. Graças e paz, pastora. Como é que a senhora está? Paz. Tudo bem. E você? Tudo bem. Oi? Tudo bem. E você? Estou bem, graças a Deus. Preparado para sabatinar a pastora hoje. Eu sei que hoje nosso papo vai ser muito edificante. Vou pegar um negócio aqui. Eu sei que o nosso papo hoje vai ser muito edificante, né? Nós já tivemos esse bate-papo hoje com o pessoal aí no Facebook, né? O pastor Roberlan e o pastor Felipe Narciso. Eu acredito que agora não vai ser diferente. Pastor, eu tenho uma palavra para nós nessa noite, uma palavra de Deus, né? Com certeza, né? Entrou aí, entrou outra marca, amor aí. É o Marcelão, né? É. Então, vamos lá, vamos conversar, bater papo, porque aqui no Instagram o tempo voa, passa muito rápido, né? E os nossos convidados aí acabam pedindo mais, às vezes. Alguns entram atrasados e depois, mas já a gente entra no horário, né? A gente marca um horário e o Instagram não dá trela para a gente. Bom, nós começamos hoje nós vamos falar sobre a vida de Moisés. Começamos, no caso, falando sobre a vida dele, né? Um rapaz que logo quando criança, né, teve que ser largado por seus pais, né, jogado no rio. A princesa do Egito acha, cuida dele, Miriam vai lá. Para quem não conhece a história, eu estou aqui só dando um resumão, tá, gente? Da melhor maneira possível. Miriam, irmã de Moisés, vai lá e sugere a filha de Faraó que arrume alguém para cuidar dele. E quem ela aceita, quem Miriam chama, a própria mãe, que seria a mãe de Moisés também. Miriam era a irmã dele. Moisés é criado dentro do palácio de Faraó, porém aos cuidados de sua mãe hebreia. Né? Logo depois, ao se tornar jovem, Moisés mata o egípcio e dali foge, porque ele, no outro dia, é acusado por um hebreu, né? Estava brigando com outro hebreu e poderia ali matá-lo. Moisés então foge pensando que o seu caso poderia ser descoberto. Hoje nós vamos falar desse personagem muito interessante, né? Esse personagem é muito bacana. Não foi um exemplo, não foi um exemplo de pai, mas ele, na verdade, passou por algumas situações, onde nós vamos até conversar sobre isso aqui hoje, onde as escolhas de Moisés foram escolhas muito, a gente poderia dizer, sobre muita pressão, né? Sobre muita pressão. Deus lhe dá uma missão, e é uma missão. E Moisés, logo após fugir do Egito, ele defende as 7 filhas de Jetro, e ao defender suas 7 filhas, ele é acudido por Jetro, e fica ali, vai morar ali, e casa-se ali com Zípora, e tem, né, alguns filhos. Eu me esqueci o número de filhos. Mas a partir daí que começa a nossa história, né? A nossa história começa aí. Pastora, as nossas 2 primeiras perguntas, ela é direcionada aos jovens que não são casados ainda. Verdade, seja dita. São 2 perguntas direcionadas àqueles jovens que, né, ainda estão na caminhada.
E a minha pergunta, a primeira pergunta hoje para a senhora é: a atitude de Moisés em proteger as 7 filhas de Jacó e impressionaram, de Jetro, né? Jacó não Jetro, impressionaram a ponto dele querer hospedar Moisés. Moisés não chega na casa de Jetro, ele chega somente às meninas, e as meninas contam para o pai o que aconteceu e elas perguntam, volta lá e traz esse homem, esse rapaz, né? E elas voltam, traz e apresenta ele para Jetro, as meninas. Muitas meninas hoje, muitos meninos estão casando sem conhecer seus sogros, né? Moisés imediatamente vai para lá e quando chega lá, né, não sabia que Jetro ia ser o seu futuro sogro, mas a gente já está projetando que a gente sabe que isso aconteceu. O fato das pessoas não estarem tendo a oportunidade de conhecer seus sogros, isso pode vir a ser um problema no futuro, porque Moisés, né, ele não sabia que ele ia casar com Zípora, e assim como Jetro não sabia que ele ia dar uma de suas filhas para Moisés. Mas a gente fica imaginando Moisés vivendo ali na casa de Jetro, né, e Jetro observando aquele rapaz. Né, a primeira atitude dele foi de livrar seus filhos. E depois Jetro começa o quê? A observar a atitude daquele rapaz e ver o quanto ele é bom. E aí minha pergunta é a seguinte, né? O fato dos jovens hoje não procurarem conhecer seus sogros, isso é um problema para o casamento no futuro? Eu creio que sim. Eu creio que é um problema, sim, porque dizem que você não casa com a família de uma pessoa, mas isso não é verdade. Porque quando você casa, na verdade, vem toda uma bagagem junta. Eu acredito que é necessário. Eu penso que quando uma pessoa decide casar, ela está tomando uma decisão muito importante da sua vida. E quando a gente vai tomar decisões importantes, a gente precisa olhar todo um cenário para ver se realmente aquilo vai ser algo que a gente está disposto a viver realmente. E o casamento não é diferente disso. Então, eu creio que se uma pessoa casa sem conhecer a família de quem ela vai se casar, isso pode ser um grande problema, porque ela não conhece, ela não sabe, ela não conhece a história, o comportamento. É interessante que você falou aí sobre Moisés, ele ficou convivendo com Jetro e Jetro convivendo com Moisés. Então, tanto Moisés pôde conhecer um pouco do pai da sua esposa, quanto o pai pôde conhecer um pouco daquele que iria casar com a sua filha. Né? E eu creio que conhecer a família de quem você vai se casar é importante, porque o relacionamento que alguém tem dentro da família vai revelar um pouco de quem é essa pessoa. Eu não digo muito, porque nós vamos conhecendo um pouco da pessoa com o decorrer do tempo, mas o relacionamento que ela mantém dentro da sua família, que ela foi criada, que ela nasceu, vai revelar um pouco da pessoa que ela é. Perfeito. A gente sabe que Jetro foi muito corajoso ao abrigar Moisés, já que este tinha 7 filhas dentro de casa. 7 filhos. O jovem, outros tempos, mas eram 7 filhas, né? O jovem, o comportamento do jovem Moisés, porém, foi muito bom, a ponto de Moisés, né, decidir dar a sua filha Zípora para Moisés, né, para que ele se casasse com ela. Tudo bem que a cultura ela era diferente, que hoje ela mudou muito. Hoje quem escolhe são os filhos. Mas como fica a palavra dos pais nessa hora?
que está vendo os filhos escolherem, às vezes errado, eles podem proibir este casamento? Proibir, não. Acho que proibir não pode, não. Ainda mais quando os filhos são adultos. Como é que você vai proibir uma pessoa adulta de tomar uma decisão? E hoje, no tempo que a gente vive, a gente percebe que até quem não é ainda um adulto, se você proíbe, parece que a proibição faz com que a pessoa queira fazer mais ainda aquilo que você está proibindo. E a gente observa que tem muitos pais que proíbem um namoro e quando eles vão ver, a pessoa está namorando aquela pessoa que ele não queria que namorasse. E às vezes até foge de casa para ir morar com essa pessoa. Quantos casos a gente acaba vendo disso? Mas aí nós estamos falando de menor de idade. Né? Nós estamos falando de alguém que ainda não pode responder de menor de idade. De não se casar com determinada pessoa. Eu acredito que um pai ou uma mãe pode aconselhar, né? Pode dar conselhos, pode ter uma conversa, pode mostrar coisas que talvez aquela pessoa não esteja vendo dentro do relacionamento que ela está entrando, mas proibir, eu não acredito que um pai ou uma mãe tenha essa capacidade, né, de um filho adulto de dizer para ele que ele não vai fazer aquilo, que ele não vai se casar com determinada pessoa. Eu creio que pai e mãe chega um momento que não vai ter esse poder, né, de decidir pelo seu filho. Ele pode sim aconselhar, ele pode sim mostrar alguns pontos que talvez quem está dentro do relacionamento não está vendo, mas a escolha e a decisão não vai ser, na verdade, dos pais. Alguns vão ouvir, vão dar crédito, vão analisar, vão ver bem, porque eu penso que o período em que você está namorando alguém, que você está noivando com alguém, é um período onde você está tendo oportunidade para você observar coisas, atitudes, comportamento, relacionamento com a família do outro, tudo isso tem que ser pesado antes de se tomar uma decisão de casamento. Porque é melhor terminar um namoro e um noivado do que terminar um casamento. Perfeito, perfeito. Legal isso aí, hein? Melhor terminar no noivado do que no casamento. Casamento, uma vez que casou, já era, meu amigo. Aí não dá mais para fugir dele. Pastora, Moisés larga a casa do sogro, como Êxodo 4:20 diz. Muda-se depois de receber poder para realizar a missão que Deus lhe confiara. Quando o casal tem que tomar essa decisão de mudar de lugar e lar, como é que isso deve acontecer? O que o casal deve considerar? A pastora já mudou alguma vez? Já tive que mudar algumas vezes. Mas o que uma pessoa tem que considerar? Vários fatores. Por que vão mudar? Qual é a necessidade? Qual é o objetivo? Né? Algumas pessoas precisam mudar, às vezes, de um estado por causa de trabalho, né? Então vai ter que mudar, vai levar toda a família. Algumas pessoas mudam porque adquiriu, talvez, um patrimônio novo e vai mudar. Mas essas coisas precisam ser pesadas. Por quê? Qual o objetivo dessa mudança? Por que estamos mudando? Qual é o propósito? Esse é o momento? Há uma condição para isso? Tem uma necessidade para isso? Esses fatores precisam ser colocados para que uma pessoa tome uma decisão de mudar, ou de casa, ou de cidade, ou de estado, ou de país. Algumas pessoas têm essa necessidade, né? E elas certamente vão fazer essas avaliações. Por que a gente vai mudar? Qual o objetivo? Qual é o propósito? Qual é a necessidade? Vamos mudar porque temos um trabalho que nos
nos fez esse convite de mudança, porque vamos para outro estado, vamos para outro país até mesmo. Então, você tem que ver por quê, para quê, qual é o objetivo, qual é a necessidade da mudança. E se isso entra em um acordo dentro dessa família, desse casal, eu não vejo nenhum problema, né? Desde que todos estejam cientes por quê, qual é a necessidade, qual é o objetivo, quais são os prós, quais são os contras, por que temos que fazer isso. Então, isso é uma coisa que tem que ser avaliada e que muitas pessoas vão precisar mudar. Por que muitos genros, eles têm dificuldade em ouvir os sogros? A juventude de hoje, ela parece ser muito afobada. Na verdade, a gente percebe que eles têm tomado a frente. A juventude de hoje, parece, ela é muito afobada. Ela tem tomado a frente. Oi, tá me ouvindo aí? Agora estou. A juventude de hoje... Fala. A juventude de hoje parece ser muito afobada. Ela pega e sai tomando bota a carroça na frente dos bois. Com isso, né, a menina, né, que antes não estava grávida, agora está grávida. O rapaz que antes não ia ser pai, amanhã já vai ser pai, né? E com isso não conhece o sogro, não conhece a família da menina, não sabe quem é. E aí vem a seguinte pergunta: isso tem influenciado na questão de ouvir os pais ou os sogros, né? Porque a gente fica se perguntando assim, por que muitos genros hoje e noras não conseguem mais se dar bem, não conseguem ouvir o sogro, a sogra, e alguns não conseguem nem lidar com eles, né? E aí a minha pergunta por que eles têm problemas em ouvir, né, os sogros e as sogras? Tem alguns fatores, eu acredito. Alguns porque acham que sabem tudo e não precisam ouvir ninguém. Acham assim, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei muito bem decidir a minha vida, e acham que não precisam ouvir ninguém. Outros porque acham que o sogro ou a sogra vão estar se metendo na vida dele, e não permitem isso. E se acha dono assim da verdade. Enquanto a Bíblia nos diz que na multidão de conselhos há sabedoria. E as pessoas às vezes agem de forma precipitada porque não querem ouvir, né, aquilo que talvez lhe confronta. Né? Porque às vezes a pessoa quer ouvir aquilo que ela um pensamento que seja igual dela. Se alguém fala alguma coisa diferente daquilo que ela quer, ela acha simplesmente que está contra ela. E talvez essa geração hoje pense dessa forma. Ela só quer ouvir aquilo que lhe convém. Se alguma coisa lhe confronta, ela não quer mais. E aí talvez essa dificuldade às vezes de ouvir alguém que tenha mais experiência, de alguém que tenha mais vivência, né? E porque eu acho que muitas das vezes eu estou fazendo a coisa certa, né? Eu estou certo no que eu estou fazendo. Aí nós encontramos muitos estudando, deveriam estar se profissionalizando, tomando decisões precipitadas, porque não quis ouvir alguém que não concordou com aquela atitude que ele queria tomar. Ou seja, ele quer ouvir aquilo que agrada ao seu coração, né? Aquilo que agrada os seus ouvidos, né? Aquilo que faz bem a ele, e não aquilo que é o melhor para ele, né? Engraçado, né? É interessante o que Jesus diz, né? Ele diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É interessante que a gente fala tanto de querer ser libertos, mas a gente não quer ouvir a verdade e nem conhecer essa verdade.
Muitas pessoas, elas não querem ouvir a verdade. Essa é a grande questão. Elas não querem ouvir que elas estão erradas, que elas estão precipitadas, que aquele não é o momento, que ela deve esperar, que ela deveria pensar em outros fatores antes de tomar decisões que comprometem a sua vida, a vida de outra pessoa, que envolve a sua família e a família de outras pessoas. Essa é a grande verdade. Perfeito. Moisés cometeu alguns equívocos na sua vida, né? Nós vamos falar sobre 3 coisas agora. Claro que não vai dar tempo, mas eu vou selecionar algumas perguntas aqui. Nós vamos falar sobre os equívocos que Moisés cometeu, a aliança que Moisés se esquece e os acertos de Moisés. Claro, como eu disse, não vai dar tempo, mas a gente vai tentar aqui fazer algumas perguntas. O pai Moisés colocou a missão que Deus lhe dera acima da sua família. Para realizar a obra de Deus, é preciso destruir uma família? Não, jamais. Se Deus que instituiu a família, como é que vai destruir a família para poder cumprir uma missão dada pelo próprio Deus? Quando Deus me dá uma missão, Ele não só me vê, mas Ele vê a minha família. Então, é inadmissível para se cumprir uma missão dada por Deus, que é aquele que instituiu a família, destruir a família. Deus não tem nada a ver com isso. Talvez o homem sim, mas Deus, eu não acredito que ele tenha a ver muita coisa com isso. Destruir uma família para que alguém possa cumprir uma missão. Porque quando Deus me dá uma missão, Ele não vê só a minha, Ele vê a minha família. Então a senhora está dizendo que Deus... Entendi. Então a senhora está dizendo que Deus, quando criou a família, né? O Deus que criou a família, Ele nunca irá nos pedir algo que contrarie o seu próprio plano. Certo? Nunca. Nunca vai fazer isso. A família é a primeira instituição divina. Foi Deus que instituiu a família. Deus não vai tratar nada conosco que possa destruir aquilo que Ele mesmo instituiu, que é a família. Deus preza pela família. Mas, por vezes, a gente vai perceber que Moisés, né, em nome do trabalho, em nome da missão, né, que ele tem, ele acaba abandonando a sua família, no estranho paradoxo, né, que existe. E aí a minha pergunta é para hoje, né, para os crentes, para as famílias cristãs. Algumas famílias têm se agarrado muito ao trabalho dentro da igreja, né, numa feroz luta de que é a obra de Deus, né, nesse caso acabam soltando sua família e deixando ela para lá. E eles, no final, acabam se arrebentando de trabalhar. Saem da igreja 4 horas da tarde, dia de domingo, sai 4h30, 5 horas, quando é 6 horas, já está na igreja de novo. Segunda-feira vai na igreja, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, então, todo dia está na igreja, e sempre está saindo tarde da igreja, né? E aí, ele se agarra ao trabalho, né? A luta de que a igreja, de que o trabalho, a missão, precisa dele, solta sua família, deixa para lá, se arrebenta de trabalhar na igreja. O que está faltando aí? Está faltando equilíbrio. Está faltando nessa pessoa saber colocar prioridades. Não que a gente não tenha que fazer a obra de Deus, trabalhar no reino, servir aos irmãos, servir a igreja. Não, não é isso. Só que muitas das vezes nós invertemos as prioridades. Nós colocamos
algumas coisas fora do seu lugar devido. Mas se uma pessoa começa a colocar as coisas em ordem, que ela precisa sim buscar a Deus, mas que ela tem que cuidar da sua família, e que ela tem a igreja, e ela começa a colocar prioridades, que ela não vai se entregar totalmente ao serviço e esquecer-se também de se dedicar à sua família, à sua casa. Porque o que adianta eu cobrir a casa dos outros e deixar a minha casa descoberta? Como que pode isso? Eu me preocupo em cobrir a sua casa, em cuidar da sua casa, e a minha casa fica descoberta, a minha família fica descoberta. Eu acredito que Deus não quer isso. Nós é que muitas das vezes não mantemos um equilíbrio das coisas. Porque não é Deus que quer isso da gente. Somos nós que às vezes achamos que isso é o certo. E às vezes abrimos mão de cuidar da nossa família. Mas dos outros deixa a sua descoberta? Jamais. Jamais. É interessante o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior que o ímpio. Negou a sua fé. Então, cuidar da nossa casa é uma prioridade para Deus e no reino de Deus. Porque primeiro eu tenho que cuidar da minha casa. Eu preciso cuidar da minha família. E eu vou ter tempo. A Bíblia, Eclesiastes 3, diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Nós precisamos administrar bem o nosso tempo. O tempo que a gente precisa ter com a família, o tempo da igreja, o tempo do trabalho, o tempo do lazer. Nós é que precisamos saber administrar isso. Se nós não soubermos administrar, vai acontecer isso que você falou. Nós vamos colocar as coisas fora do lugar. Ou vamos nos dedicar muito a uma coisa e talvez nada para outras coisas que são importantes. Então, a gente precisa ter escala de valores, escala de prioridades. Porque se a gente fizer assim, nós vamos conseguir administrar bem o nosso tempo. Com a família, com a igreja, com o trabalho, com os irmãos, com os amigos, com o lazer. Nós vamos ter tempo para todas as coisas. Porque a própria Bíblia diz isso para nós, que há tempo determinado para todas as coisas. Nós é que não estamos sabendo, muitas das vezes, administrar de forma saudável o nosso tempo. Pastora, o número de divórcios no Brasil, segundo o IBGE, em 2018, aumentou. Ele registrou cerca de 373.216 divórcios, o que representa um aumento de 8,3% em relação a 2016. Os dados foram divulgados em dezembro de 2018, nós não temos ainda dados novos, né? Ou seja, conforme a pesquisa do IBGE, a taxa geral de divórcio, número de divórcios em relação à população de 20 anos ou mais de idade, aumentou de 2,38 divórcios para cada 1.000 pessoas em 2016 para 2,48% em 2017. Bom, o tempo médio entre a data do casamento e a data da sentença ou escritura do divórcio caiu de 17 para 14 anos. Então, analisando, né, entre as unidades de federação, esse tempo médio variou entre 16 e 21 anos. A minha pergunta é a seguinte: muitas famílias têm se esquecido, têm trabalhado muito e se esquecido de conviver em família? Tem. E talvez isso seja uma das coisas que tem trazido a dissolução da família. Porque não se tem tempo para o outro, tempo para ouvir o outro, tempo para estar com o outro. E talvez a gente tenha vivido um tempo onde
tem se pensado que coisas substituem presença. E isso tem feito danos na família, nos membros da família, porque coisas não substituem presença. As pessoas querem presença. E eu penso que nós precisamos dar para as pessoas o valor que elas merecem na nossa vida. Nós precisamos dar esse valor que as pessoas merecem ter na nossa vida. E talvez por isso o índice de divórcio tem crescido assustadoramente, porque os relacionamentos eles estão descartáveis. As pessoas entram num relacionamento já pensando em terminar. A gente ouve algumas pessoas dizendo assim, vou me casar, se não der certo, eu me separo. Então ela já entra pensando em terminar. Ela não entra pensando em investir, em fazer manutenção, né? Eu acredito que a palavra é essa, manutenção no casamento, na família. Como qualquer coisa na vida que precisa de manutenção, o casamento e a família precisam de manutenção. E se a pessoa não faz essa manutenção diária no relacionamento, a tendência é o fracasso. Porque tudo na nossa vida precisa ter manutenção. Porque com o tempo as coisas vão se desgastando e você precisa ir fazer uma manutenção para aquilo voltar novamente para o lugar devido. E eu penso que talvez o índice de divórcios hoje seja primeiro porque as pessoas já entram num relacionamento pensando em não dar certo. Ela não quer fazer investimento no relacionamento, no casamento, na família. E depois que se casa, não se tem uma manutenção disso. Não tem a manutenção do casamento, da família, que é o diálogo, que é a presença, que é o aconchego, que é a preocupação de saber do outro, deixar o outro falar como ele está, como foi, como ele se sente. E isso tudo faz parte de um convívio familiar. E aí queremos substituir isso, muitas das vezes, por coisas, por presentes, enquanto as pessoas estão querendo presença. A Rutileia está nos vendo aí com a mãe dela. Um abraço, Ruth. Um abraço, Nana. Deus te abençoe. Tem mais gente aí, Juliana, graça e paz. Miriam Silva, graça e paz. Você sai, ficar gravada essa. Sim, vai ficar gravada, Nana, e depois vai estar lá no YouTube também. Pastora Márcia, a Rutileia está lá com a mãezinha dela, vendo, né, a nossa live, lá de Santa Cruz, lá de Piabetá. É Piabetá, né, Ruth? Confirma aí, está lá de Piabetá. E ela está perguntando que tipo de manutenção é essa, ou seja, que tipo de manutenção é essa que a senhora está falando? A senhora falou do casamento da família. Isso. Precisa passar por ser uma manutenção. Uma manutenção que eu posso dizer que muitas famílias não têm é o diálogo, a comunicação. Existem muitas famílias que essa manutenção já não existe há muito tempo. Não existe diálogo dentro da família. Não existe uma boa comunicação. Quando as pessoas vão falar alguma coisa é quando elas estão aborrecidas, estressadas, chateadas, magoadas. E aí, ao invés de terem uma boa comunicação, elas só se ferem, só se machucam. Então, eu acredito que uma das que eu posso dizer é o diálogo, uma boa comunicação. Ouvir o outro, poder falar o que está se sentindo, o que precisa ser ajustado no relacionamento. Então, essa é uma das manutenções que talvez tenha faltado dentro de muitas famílias. Porque, às vezes,
os membros da família não se conhecem, não sabem nada sobre o outro. E isso porque falta conversa, falta diálogo, falta uma comunicação saudável. Falta uma comunicação saudável. A falta de uma comunicação saudável acaba também, né, fazendo com que o casal que deveria ser saudável, né, deixe de ser saudável. A Nana está dizendo aí, o problema é que um está pronto a falar, mas o outro não quer ouvir. Homem geralmente não gosta de DR. O que a senhora tem a dizer a respeito disso aí? A grande maioria não gosta. Não sei por quê. Eu não sei se é porque tem... as pesquisas dizem que uma mulher tem 3.000 palavras para falar durante o dia. Eu não sei se é por isso, né? Mas você pode responder se é por isso que os homens não gostam de DR. Não, eu de vez em quando eu faço uma DR aqui. Isso aí não tem jeito, não. Eu gosto de falar, né? Na verdade, aqui em casa, quem fala as 3.000 palavras sou eu, não é ela, não. Ah. Aí também deve ser assim, né? Aqui eu também tenho um que usa muito bem as palavras o dia inteiro, gosta muito de falar, muito. Mas aí o que a irmã está dizendo aí, gosta muito de falar, mas ela está falando quando tem que discutir a respeito do relacionamento. Aí parece que vocês não gostam muito de falar, não. Não é muito do homem ouvir, né? Não consigo. Aí o David, né, está dizendo o seguinte, calma aí, o David está dizendo o seguinte, mas quando o outro pensa que somente ele tem razão e não consegue ouvir a outra parte, né? Aí a Nana diz, mas se um não tiver pronto para ouvir, se torna uma bola de neve e empurrar o problema. A verdade, assim, eu penso o seguinte, eu vou dar minha opinião aqui, aí a senhora depois completa aí. Né? Eu penso o seguinte, a pastora acabou de falar da questão do diálogo. Se não há diálogo, já vai ficar difícil. O problema é que o casal, muitas vezes, a questão da DR, né? A questão é, o casal tem que sentar para conversar. Uma hora ou outra vai ter que conversar. Ninguém vai poder tomar decisão sozinho. E outra, o problema não pode persistir. O bom é que se resolva no mesmo dia. Se não consegue resolver no mesmo dia, cheguem no acordo para resolver no outro dia. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia vai dizer o quê? Não permita que o sol venha se pôr sobre o problema de vocês. Então, o interessante é que vocês façam o quê? Tentem chegar a um acordo, não durmam com o problema, não durmam de cara feia um com o outro, não durmam brigados e tentem no outro dia chegar a um acordo. Se nenhum dos dois chegar a um acordo, pastor, eu gostei muito da opinião de um amigo que teve aqui, de um pastor que teve aqui. Não chegamos a um acordo. Vamos sentar, então, com alguém que a gente confia, vamos expor o assunto e vamos ouvir uma palavra de fora para ver, porque, de repente, quem está do lado de fora está vendo algo que nós não estamos vendo. E aí ele vai pegar e vai nos orientar. Porque, na verdade, é como o David está dizendo aí, né? Um pensa uma coisa, o outro pensa a outra coisa, e na hora do nervosismo, né, começa um a falar em cima do outro, ninguém está ouvindo ninguém, e acaba um agredindo o outro, um brigando com o outro. O bom é que não haja essa briga, que não haja essa discussão, que haja o quê? Que tente haver o quê? O entendimento. Não conseguimos chegar no acordo, vamos deixar então para amanhã. Mas não vamos deitar de cara feia um com o outro. O que a senhora acha aí da minha opinião? Estou certo? Certo, eu também penso dessa forma. Por quê? O problema é que nós deveríamos zerar a conta naquele dia, e a gente não faz muitas das vezes. E às vezes vai se acumulando coisas, e depois
A gente quer jogar tudo na mesa. E ao invés de ter um diálogo, tem uma discussão. Nós não estamos falando de discutir, de briga, né? É o momento de duas pessoas adultas sentarem para resolver um problema. Mas, como você disse, às vezes é preciso, às vezes, chamar alguém que a gente confie de fora para poder ouvir os dois lados, já que não estão chegando num acordo, e poder dar uma opinião, para poder dar um conselho dentro daquilo que está sendo apresentado. Porque o correto seria a gente resolver as nossas questões e não deixar de um dia para o outro e acumulando e acumulando. Né? Isso cria brigas e as pessoas ficarem vivendo de uma forma tão ruim. Mas a gente sabe também que muitas das vezes não é assim que acontece. Porque as pessoas querem resolver os problemas quando elas estão chateadas, brigando, né? Estão estressadas. E a gente não vai conseguir resolver problemas quando a gente está chateado, com a voz alterada, e ao invés de conversar ou de falar, o outro não quer ouvir, e começa aquela discussão e aquela briga. Isso certamente não vai chegar a lugar nenhum. Né? E as pessoas não vão conseguir resolver. Eles estão aí falando aí, né? E estão dizendo o seguinte, pessoal, hoje está que está, hein? Eu vejo muitos se calarem e fazer tudo que o outro quer para não haver briga. Aí a Nana está dizendo, sim, eu concordo com o David. Ou seja, ele se anula para ficar em paz. Sim, é brecha para o agir do inimigo. Olha só, gente, vamos entender uma coisa, né? Eu também entendo dessa forma. O pastor também vai falar. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago, capítulo 4, verso 17. É isso que a Bíblia fala a respeito de omissão. Olha, vamos entender. Deus, quando vai até o Éden, ele não chama por Eva, ele chama por Adão. Deus sabia que quem tinha pego o fruto era Eva, mas ele não chama Eva, ele chama Adão. Por quê? Porque a responsabilidade era dele. Então a gente tem que entender uma coisa. Ou se omitir, e aí na hora que Deus chama, que Deus começa com ela, foi a mulher que tu me deste. Então se omitir para depois falar, mas foi você quem fez, foi você quem tomou a decisão, é pecado. Está pecando. Ou você pega e se posiciona, e os dois chegam a um acordo, né? E se não chegar a um acordo, procure alguém de fora. Se é mesmo assim não chegar a um acordo, prolonga esse negócio, gente. O que não pode é a gente pegar e continuar brigando por uma situação que a gente não está entrando em acordo. Pastora Márcia, por favor. Eu acho que o acordo é primordial. Né? Esse negócio assim, eu não vou dar minha opinião, eu não quero falar nada sobre isso. Não, é uma família, é um casal, então as decisões, as coisas que precisam ser resolvidas precisam entrar num acordo, né? Precisa haver uma concordância. Peraí, você fala, como é que vamos resolver isso? O outro fala, eu penso assim, então vamos ver aqui o que fica melhor para nós, para nossa casa, para nossa família, então vamos fazer um acordo de estarmos realizando e fazendo dessa forma. Agora, é muito fácil às vezes se omitir, porque se um só toma decisão e a coisa dá errada, eu falo, a culpa é sua, porque foi você que fez. E no relacionamento, a Bíblia diz que dois que se tornam uma só carne. Dois que se unem e se tornam uma só carne. Então, eu penso que se a coisa der errada, sofre tanto o homem quanto a mulher. Não é um só que vai sofrer com aquilo que está acontecendo. Então, é preciso que haja um acordo, sim. Agora, não fazer nada, se omitir, dizer eu não quero saber, isso não existe. Né? É preciso que se tenha um acordo em concordância de alguma maneira.
Eu não... Oi? Tá dando uma travada aí. Tá indo e voltando. Vem, pastora. Tá me ouvindo agora? Agora estou. O David Mantan está dizendo aí, pastora Márcia, é o pastor David de Xerém. Ah, pastor, tudo bem? Beijo. Beijo, pastor. Beijo, pastora Rosa. Beijo, Eliseu Moutinho. Tá dizendo aí, tá mandando. Nana, tá falhando um pouco a internet aí, pastora. Ah, tem hora que apaga e você some aí. Mas eu acho que é teu aí. Eu não tô vendo a senhora agora, por exemplo, tá tudo embaçado aqui. Sério? Eu tô te vendo. Então, mas é bênção, eu concordo. Vamos lá, vamos continuar. Bom, chegamos a um acordo aí com a nossa turma aí. Pastora Márcia, Moisés, eu já tenho que ir para as últimas perguntas aqui, fazer mais duas perguntas. O pai Moisés delegou a tarefa de dialogar, de educar. O pai Moisés delegou a tarefa de educar seus filhos à esposa Zípora. Né, ela teve que circuncidar seu filho. Essa questão de delegar à esposa a tarefa de educar é boa ou é ruim? Ruim. Eu creio que é uma parceria dentro do casamento de pai e mãe. Não pode jogar a responsabilidade só para um. Né? Porque se só um fica com a responsabilidade de educar, fica sobrecarregado. E isso não vai fazer... Eu acho que a presença tanto do pai quanto da mãe na educação dos filhos é de fundamental importância. A participação, porque isso vai trazer marcas na vida desse filho, emocionais também. A gente percebe que a ausência, às vezes, do pai na criação, na educação, na formação de um filho, quando esse filho vai crescendo, ele vai demonstrando essa carência que teve, da ausência, às vezes, ou do pai ou da mãe, porque acho que nenhum pai, nenhuma mãe deveria ser omissos quanto à criação, à educação e à formação dos seus filhos. Deveriam ser participativos o máximo que pudessem. O máximo que pudessem. Eu acho que não tem que jogar a responsabilidade nem nas costas do pai, nem nas costas da mãe. Eu acho que precisa ser uma parceria. Embora a gente saiba que isso, em muitas famílias, não é uma verdade, uma realidade. Alguns estão carregando sozinho a responsabilidade de educar os filhos. Perfeito. Eu vou para a última pergunta aqui, senão daqui a pouco o Instagram pega e corta a gente. Pastora Márcia, o Moisés, apesar de ter feito algumas besteiras, também cometeu alguns acertos como pai, né? Como pai, Moisés reconheceu seus filhos, que seus filhos eram bênção de Deus, né? Ele passou a ter plena consciência de que as suas realizações elas não se concretizariam, né, se Deus não tivesse naquele negócio a sua família também. Moisés procurou, em alguns momentos, preservar a sua família, e principalmente quando a situação se tornou insuportável no Egito. Ele manda ali para a casa de Jetro, novamente, sua esposa, seus filhos, para que eles ficassem em um lugar seguro e
no caso, era a casa dos sogros, né? A gente acredita que deve ter sido muito doído para Moisés, naquele momento, se afastar da sua família, se afastar dos seus filhos, até mesmo porque poderia ter vindo aquela lembrança, né, na mente dele, de quando ele era criança, né, foi tirado da casa dos seus pais, à força, para que pudesse sobreviver. Mas agora ele não tem que arrancar a força, mas ele tem que arrancar seus filhos e sua esposa, né, tirar ele dali daquele lugar, para que ele pudesse desenvolver todo o chamado que Deus tinha para a vida dele. O pai Moisés, em nenhum momento, ele foge do seu compromisso, nem com Deus e nem com a sua família. Tanto que quando o Jetro, seu sogro, lhe traz a sua esposa e os filhos, Moisés os recebe alegremente e os reassume. A aliança com Deus inclui a nossa família também? Sim, inclui a nossa família também. Eu creio que Deus não vai... Eu creio que nós não somos assim, partes isoladas, entendeu? Nós somos um todo. Nós não somos partes isoladas. Moisés, por exemplo, tinha um chamado de Deus e aí ele vai fazer esse chamado, sua família fica de um lado, não tem nada a ver com isso. Eu não acredito. Eu acredito que a aliança com Deus envolve também a nossa família. Perfeito, perfeito. Hebreus capítulo 8, 6 vai dizer: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. E a gente vai ver várias outras aqui, né? Vários outros versículos, né? Que mostram que jamais, né? Deus irá fazer uma aliança conosco sem incluir a nossa família. A atuação de Deus em sua vida, né, na vida de Moisés, desde a libertação, né, a sua vocação, capacitação, é uma inspiração para nós, porque o nosso Deus é o mesmo. Pastora, 9h53, o Instagram já vai tirar a gente do ar. Eu gostei muito de ter a pastora aqui conosco hoje, aqui no Casais Saudáveis, falando sobre a família de Moisés. Gostei muito das suas orientações. Para mim é sempre um prazer. Eu não escondo isso de ninguém e já falei isso para ti e falo isso, né, para todo mundo. Tenho profunda admiração pela pastora, pela sua mensagem, pela palavra, pelo equilíbrio que a pastora mostra, por tudo que a pastora, né, tem nos dado, né, da parte de Deus. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, agradeço a Deus pela sua oportunidade, louvo a Deus pela sua vida, pela vida do Marcelo, e agradeço. Queria pedir à pastora que orasse agora pelas famílias que estiveram conosco até agora. Algumas pessoas passaram por aqui, outras ainda estão passando. A Rutilé disse: um amigo meu aconteceu isso. Só a mãe nos criaram. E hoje, adultos, nenhum filho fala com o pai. O pai estava em casa, mas não estava presente. Isso é triste demais, né? E a gente tem que orar por essas famílias. Orar para que Deus venha restaurar esse relacionamento, os filhos possam aí liberar perdão. Queria que a senhora orasse aí pelas pessoas, né? Amém. Orar pelas famílias que estivessem aí com a gente. Amém? Vamos orar. Amém. Oremos. Senhor, nós queremos nessa noite colocar nas tuas mãos as famílias, Senhor. Aquelas que estão nos ouvindo, nos assistindo, e tantas famílias que têm sofrido e vivido, Senhor, situações tão difíceis. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, Senhor, mas nós queremos te pedir nessa noite, visita cada família, ajuda cada família, guarda cada família, protege cada família e abençoa cada família, Senhor. Nós oramos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém.
Deus abençoe, pastora Márcia. Deus abençoe a todos que estiveram conosco até agora. Beijão para a senhora. Manda outro beijão dá um beijo na careca do meu amigo Marcelo. Né? Beijo para todos que estiveram até agora conosco. Amém. Né? Que Deus abençoe sua vida. Amanhã nós voltaremos. Quem estará comigo aqui, né, na nossa maratona do Casais Saudáveis é o evangelista Leonardo Iraguchi. O Leonardo tem nos abençoado muito. É um professor de seminário, um menino pronto para ser pastor, né? E já está aí já sendo encaminhado. É um garoto muito inteligente que tem trago um grande crescimento para nossas vidas aqui, assim como a pastora trouxe nessa noite. Obrigado por tudo, pastor David Mantan, né? Deus o abençoe, muito obrigado por estar conosco. Pastora Márcia, quer mandar um abraço para ele? Eu quero mandar um beijo para todos que estão nos assistindo. Tem aí a minha cunhada, Fabiana, Lívia, o Eliseu, pastor Davi, pastora Rosa, Simone. Um beijo para vocês. Que Deus abençoe. E para você, William, eu quero dizer que você e Sueli é um presente que Deus tem nos dado. Tem sido maravilhoso. Agradeço a Deus por ter proporcionado o nosso encontro. Vocês são bênção. Eu amo vocês. Marcelo aqui está do lado mandando um beijo. Amém. Paz, pastora. Gente. Paz. Oi. Tá falhando. Paz. Tchau, gente. Até amanhã, às 21 horas, com o evangelista Leonardo Iraguchi. Paz.